Então, gente, como vocês podem ver, tem uma cabecinha de microfone aqui, tá? Tô usando ele pela primeira vez. Finalmente eu comprei um microfone de uma marca muito boa e é condensador, então, teoricamente, ele vai ajudar a diminuir os ruídos do ar-condicionado, por exemplo, que eu uso quando tô gravando, e os barulhos da vizinhança, das pessoas na minha casa andando pra lá e pra cá. Então, eu espero que eu possa gravar mais tranquilamente e que dê certo eu ficar gravando de dia, porque gravar de madrugada sempre me deixa muito cansada e às vezes eu acabo tendo que regravar mais do que o necessário os vídeos. Eu também tô testando a ring light que minha mãe comprou pra ela usar nas videoconferências do trabalho, mas ela me deu pra eu testar agora gravando, pra ver se dá certo, se eu gosto da luz. Eu tô gostando como tá, eu liguei até uma luzinha ali pra não ficar muito escuro atrás e, enfim, aqui mudou de novo algumas coisas, eu vou falar sobre isso no vlog, né? Não sei se o vlog vai sair antes ou depois desse vídeo, mas eu acho que depois, então, enfim, vou falar das mudanças que aconteceram aqui no quarto, né? A cortina ali, que não tinha antes, enfim. Vocês vão ver isso depois, se vocês quiserem assistir o vlog. Enfim, eu espero que fique tudo legal, que a qualidade esteja melhor e que vocês gostem do vídeo. Desculpem pelo microfone, tá aparecendo um pouquinho, mas eu não consegui solucionar isso ainda. É isso, vamos começar o vídeo. E aí, pessoas, eu sou a Helena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um vídeo que vai ser um apanhado de leituras. Eu acho que já dá pra entender mais ou menos por causa do título, né? Que eu acho que vai ser alguma coisa do tipo leituras recentes, o nome da série de vídeos que eu espero estar fazendo aqui no canal. Eu falei sobre isso nos vlogs, mas pra quem não assiste, deixa eu explicar. Eu parei de catalogar as minhas leituras por mês, então eu não tenho mais como fazer vídeos de leituras do mês, mas aí eu gosto de assistir vídeos de leituras do mês, não pra saber quantos livros cada pessoa que eu acompanho leu no mês, mas pra saber como foi o mês de leituras no geral, pra ver, assim, um apanhado de leituras, tudo em um vídeo só, eu acho bem legal. E eu queria voltar a fazer isso aqui no canal. Mas aí, como não vai ser mais de leituras por mês, aí eu resolvi fazer essa série de leituras recentes. E aí, como eu não li tantas coisas desde janeiro de 2021, então eu vou falar tudo que eu li do início do ano pra cá. Duas das leituras que eu vou falar aqui eu comecei em 2020 e terminei em 2021. Então, é isso, vamos lá, não vou enrolar muito pra começar o vídeo. Eu li dois e-books. E aí eu vou começar por eles e depois eu passo pros livros físicos. O primeiro e-book que eu li esse ano foi The Hating Game, de Sally Thorne. É um romance e eu li em inglês mesmo. Então eu não posso falar o que eu achei da tradução ou revisão porque eu não li em português. Mas enfim, a sinopse aqui é: um homem e uma mulher trabalham numa mesma editora. Eles têm personalidades bem diferentes, mas é bem óbvio que eles têm uma atração física muito forte. Basicamente o livro meio que começa com uma promoção sendo anunciada e só uma pessoa vai conseguir essa promoção, né? Então eles estão competindo aí por essa promoção no trabalho. E aí é basicamente eles brigando e implicando com o outro. Só que, na verdade, é muito claro que eles estão meio que flertando, assim. A leitura é bem fluida, o humor, na maioria das vezes, eu achei bem engraçado e eu gostei. Eu acho que Sally Thorne sabe conduzir a tensão sexual muito bem, mas eu tive problema com algumas piadas, apesar do humor, na maioria das vezes, ser muito engraçado, porque o sarcasmo deles dois, um com o outro, é muito engraçado, mas tem algumas piadinhas que eu acho desnecessárias e que não tem graça. É o tipo de coisa que hoje a gente sabe que não é legal, sabe, fazer piada com essas coisas. E também tem uma leve gordofobia aqui, né, que é uma coisa que tem um cara que é um babaca mesmo, um personagem muito babaca, que é um personagem gordo. E aí, pra eles falarem mal dessa pessoa, já vão falando do peso dele, né, do corpo dele, chamando ele de gordo, não sei o quê. Que é uma coisa que hoje a gente já sabe que não é pra ser feito. Mesmo o cara sendo um babaca total, eu não acho que foi a coisa mais legal do livro, assim. Tem uma questão de um ciúme meio assim, do protagonista masculino. O livro é narrado em primeira pessoa pela protagonista feminina. Então, realmente você só tem uma visão dos fatos. E quanto mais você vai conhecendo ele, mais você vai vendo algumas coisas, mas assim, mesmo só tendo a visão dela, e muito do que está sendo contado a gente recebe com o sentimento que ela tem em relação às coisas, tem algumas coisas que, sabe, não é uma questão de, só temos um ponto de vista, que eu acho que ela poderia não ter colocado ali no livro, porque o personagem dele é muito legal em muitos aspectos, mas tem algumas ações dele que você fica,
esse ciúme aí, querido. Ele não chega a ser possessivo, mas mesmo assim porque é normal a gente ter ciúme, né? Você vê uma pessoa dando em cima do seu namorado, ninguém vai gostar. Eu nunca vou gostar disso. Eu acho que meu namorado vai me trair, não, porque eu confio 100% nele. Mas eu não vou ficar 100% confortável sabendo que uma pessoa tá dando em cima do meu namorado. Mas aí é que tá. Eu não vou chegar e começar a seguir o meu namorado e a cobrar 150 coisas dele. Então, é normal sentir ciúme, mas alguns comportamentos não são nem um pouco normais. Então, é normal ele sentir ciúme, mas não é normal algumas outras coisas. Não é nada de outro mundo ou tão ruim quanto outras histórias que eu já ouvi falar. Mas mesmo assim eu achei importante chegar e falar aqui isso rapidamente. Tem uma descrição do primeiro beijo que eu não gosto muito, que eu entendo que a intenção dela era fazer engraçado, mas levando em conta o mundo que a gente vive e o que as mulheres passam, não fica sendo engraçado. Pra mim foi meio aterrorizante em alguns sentidos. Você sabe que aquele primeiro beijo ele tá querendo e ela tá querendo também, né? Porque faz parte deles dois meio que ficarem negando que eles sentem um pelo outro, quando eles dois no fundo sabem. Então faz meio que sentido dentro da história, a descrição do primeiro beijo, mas ao mesmo tempo eu não acho que teria que ter sido necessariamente daquele jeito, sabe? Porque ficou meio incômodo. De novo, não é algo de outro mundo, mas eu acho importante falar porque eu não vejo tanta gente falando sobre isso. E a última coisa que eu anotei aqui pra falar, que eu não gostei, foi a objetificação do protagonista masculino. Se tem uma conversa interessante dele dizer que ele não gosta de ser objetificado, mas é uma coisa do tipo, a lição meio que fica, é como se fosse, ai, nossa, ele passou por tanta coisa que ele precisa saber que o que me atrai nele não é só o físico dele, mas o que ele tem por dentro também. E não é só porque ele passou por isso. Ninguém quer ser objetificado, ninguém deveria ser objetificado, porque ninguém é apenas o físico. Teria sido interessante se tivesse sido trabalhado de uma forma melhor para ela quebrar dentro dela essa objetificação que ela faz dele. Então teria sido interessante se tivesse sido mais bem trabalhado, mas não foi. E aí ficou uma mensagem que não é tão legal assim no final das coisas. De forma geral, foi uma leitura divertida. O romance é legal, é uma escrita fluida, você vai lendo, que é uma beleza. É uma ótima distração para o momento que a gente tá passando. E foi ótimo eu ler quando eu li, porque eu tava precisando de uma coisa leve, que não cobrasse muito de mim e que animasse o meu espírito, né? Então foi legal, foi uma leitura de forma geral bacana, apesar dessas ressalvas. Indo pro próximo e-book, o outro e-book que eu li foi At Your Age, Eve Brown, de Talia Hibbert. É o terceiro livro da trilogia das irmãs Brown. Eu fiz um vídeo específico sobre o primeiro livro aqui, o segundo eu não fiz. Dos três, esse foi o que eu menos gostei. O que eu mais gostei mesmo, eu acho que foi o segundo, depois vem o primeiro pra mim, e por último, o último em si. Bem, o primeiro livro fala sobre a irmã mais velha, o segundo sobre a irmã do meio, e esse livro sobre a irmã mais nova. Cada livro sobre os respectivos pares românticos. E esse livro vai seguir a mesma linha dos dois primeiros, que é uma narração em terceira pessoa, ora com o ponto de vista mais da protagonista feminina, ora com o ponto de vista do protagonista masculino, o que é muito legal porque dá os dois lados da história. Aí você tem um entendimento maior, então você entende tudo que está se passando na cabeça de cada um e você entende porque cada coisa ali acontece. E eu acabei de me molhar todinha aqui com a água, que ótimo. Mas enfim, sobre o que é esse terceiro livro em si. Eve é a irmã mais nova, a irmã mais espontânea, assim. Ela gosta de experimentar muitas coisas novas, mas o problema é que ela não descobriu ainda o que é que ela quer fazer da vida, o que é que ela quer que seja a profissão dela. Então, depois de uma briga com os pais sobre isso, ela acaba pegando o carro e dirigindo por aí, e aí ela chega até eu vou chamar de pousada, porque pra eu não ficar falando termo em inglês agora, mas é tipo uma pousada. É uma casa que tem os quartos lá, né, para as pessoas irem dormir, e que oferece apenas o café da manhã. É quase uma pousada, né? Como a gente tem aqui no Brasil. Enfim, aí ela chega numa pousada dessa, ela descobre que estão precisando de cozinheiro, e ela cozinha muito bem, então ela se candidata ao emprego. E ela acaba ficando no emprego porque ela, sem querer, atropela o cara que acaba sendo o chefe dela. E aí ela fica lá com ele pra ajudar nas coisas, porque ele quebra o braço, então ele tá precisando de muita ajuda. E aí, enfim, no início eles parecem não se gostar, mas no fundo eles se gostam, dá pra ver que tem uma atração muito forte entre eles. E assim como os dois primeiros, tem uma boa química. É engraçado, tem um bom balanço entre o drama e o romance e a coisa mais cômica, assim, né? E também tem a coisa do conflito fazer sentido, né? Porque todo romance tem que ter um conflito ali pra eles fazerem as pazes e felizes para sempre, né?
E muitas vezes a gente vê um conflito que é muito grande, assim, que acontece do nada e que às vezes tem uma solução muito besta para uma coisa que é muito mais profunda do que uma soluçãozinha, do que uma declaraçãozinha só. Mas aqui faz sentido o conflito que acontece, porque faz sentido com o psicológico de cada personagem, é algo que eu gostei muito nessa série dela. Então você consegue ver que faz sentido pra mim ou pra outras pessoas. A gente pode até olhar e pensar, nossa, eu nunca reagiria assim, mas você entende por que o personagem reagiu daquela forma. E no final, como o conflito é resolvido é muito bom, porque é na base do diálogo e no expressar mesmo o que você tá sentindo, explicar por que aconteceu o que aconteceu e as pessoas meio que se entenderem e dizer, olha, vamos tentar fazer melhor daqui pra frente. Eu não posso prometer nada, mas vamos tentar. Agora para as partes que eu fiquei meio assim. Tem uma parte bem específica, porque o protagonista masculino, ele tem autismo, o que é legal trazer essa representatividade. Eu não posso dizer se é a coisa mais bem feita ou não, porque eu não sei se em português se fala assim, se eu estiver falando errado, por favor, me corrijam nos comentários, mas em inglês eles falam que o autismo é um espectro, né? Então, assim, não tem uma regra para como o autismo vai se mostrar em cada pessoa. Cada pessoa ele vai se mostrar de uma forma diferente. Então, assim, é normal que se tenha diferenças, né, em representações do autismo. E aí, nesse caso, eu não posso dizer exatamente se foi bom ou não a representação, porque eu não tô no lugar para falar sobre isso. Mas eu acho legal, sim, trazer esses personagens com autismo, mostrar que as pessoas com autismo também amam, também têm desejo sexual, também podem construir relacionamentos duradouros e saudáveis. Então, é legal isso. É legal também, aqui um leve spoiler, tá? Que a protagonista feminina, ela meio que percebe, olha, nossa, eu tenho um autismo, então é por isso que eu me sinto assim, assim, assado em algumas situações, é por isso que eu ajo de certa forma. Então, é bonito a mensagem dela se compreender melhor, entender, isso é o que acontece comigo, então ela para de se cobrar em alguns sentidos e se aceita mais do jeito que ela é, o que é muito bonito, é uma mensagem que eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo isso acontece através de um autodiagnóstico. E nada é bom a gente autodiagnosticar. Só porque o que a gente tem não é físico, não significa que a gente não tenha que ser diagnosticado por um médico. Então, eu não gostei dessa parte de se autodiagnosticar. Eu não acho que é uma mensagem legal chegar e, opa, vou me autodiagnosticar aqui. Não é assim, né? Então, isso eu não achei legal. Eu também achei um pouco rápido, porque o livro se passa num curto período de tempo, né? Então não tem ele não cozinha tanto assim o romance como nos outros dois, porque não é que nos outros dois demorasse muito para acontecer o romance, né? Não chegava e só acontecia nas últimas páginas dos últimos capítulos, não. Mas ao mesmo tempo a gente tinha uma sensação que teve um tempo para esse romance crescer, amadurecer, até chegar ali naquele relacionamento deles. E por mais que nesse último a gente sinta que é sincero, que é real, que eles sentem um pelo outro, ao mesmo tempo parece que acontece muito rápido. Então eu senti um pouco de falta disso, sabe? Sabe? Não sei qual é a palavra que eu tô procurando. Mas, assim, de forma geral, foi uma leitura muito, muito gostosinha. Eu adorei o livro. Foi o que eu menos gostei da série, mas mesmo assim eu gostei bastante, porque a série como um todo é bem linear, é bem bacana mesmo. Enfim, mal posso esperar pra Talia Hibbert lançar mais um livro aí. Os livros dela, dessa série, já estão começando a ser traduzidos no Brasil. Já chegou o primeiro com o título Acorda pra Vida, Chloe Brown. É isso. Gosto muito dessa série dela, tô gostando muito dos livros dela. E foi uma leitura muito legal também, que eu também tava precisando na época, um livro assim mais tranquilo, né? Em janeiro eu tava precisando muito de livros assim, mais tranquilos, que me deixassem dar uma respirada, então essas leituras de romance foram bem legais pra isso também. Vamos lá pros livros físicos que eu li. O primeiro que eu tenho pra falar aqui, eu comecei em 2020 e terminei em 2021, que foi Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, então se vocês quiserem ver com ainda mais detalhes, vocês podem ir para esse vídeo, mas eu vou falar aqui rapidamente o que é que eu achei desse livro. Então, Admirável Mundo Novo, eu acho que todo mundo já deve conhecer, mas para quem não conhece, o livro se passa em uma sociedade distópica em que literalmente tudo é programado. Os humanos aqui são literalmente criados em laboratório, não existe mais essa coisa de engravidar e dar à luz, não existe pai nem mãe, você não tem mais família, e então as pessoas aqui vivem para
trabalhar e gastar o seu dinheiro com alguma coisa. E tudo que eles fazem de lazer não tem muito a ver com arte, porque a arte faz você pensar, né? E no caso deles, eles não podem ter tempo para pensar, porque se eles tiverem tempo para pensar, eles vão parar para pensar na sociedade em que eles vivem, como é bizarro e como eles têm que quebrar esse ciclo. Eles são programados mesmo para servir o seu papel na sociedade, né? E aí existem as castas, né? Que seria o que a gente consideraria as classes sociais que a gente tem. Então, assim, ele faz umas críticas sociais bem interessantes em relação à industrialização e em como a sociedade vai se dividindo, como para os mais ricos é importante que os mais pobres continuem pobres, e é importante a alienação da massa, de alguma forma, para essas pessoas que estão no poder continuarem no poder e continuarem ganhando dinheiro. Então é algo que existe hoje, né, e que não é distópico nesse sentido, né? Ele usa uma fantasia, digamos assim, né, entre aspas, e uma realidade distópica para falar do mundo que existe aí, das desigualdades sociais, e fazer uma reflexão sobre o governo, sobre as indústrias e sobre o consumismo e tantas outras coisas. Então tem essas críticas sociais que são bem interessantes até certo ponto, porque tem outras críticas sociais que eu acho que não envelheceram tão bem assim. É aquela coisa, né? O mundo mudou de lá pra cá, então eu também não podia esperar que esse livro fosse, assim, ser super desconstruidão em tudo, né? Porque é um livro bem antigo já. Eu também gostei da construção do mundo, eu acho que ele realmente tem um dom, assim, pra construir o mundo, porque dá pra ver que ele pensou bem como cada coisa ia funcionar, e essa ideia de tudo ser programado, e a crítica que isso faz é muito bom, muito bem feito. Mas eu ainda acho que os enredos e personagens não foram bem aproveitados ou construídos, porque tem ideias boas no enredo e tem ideias boas nos personagens, mas eu não acho que ele vai até o fim com elas ou desenvolvê-las de uma forma bacana, pelo menos pra mim. Tem um personagem aqui que destoa desse mundo, ele foi programado, mas ele também meio que destoa desse mundo, então ele meio que quer ver algo além desse mundo, ele quer se libertar disso, mas não sabe como. Então poderia-se ter trabalhado do início ao fim com ele e ter feito uma coisa interessante, mas aí entra outro personagem que também tem uma coisa interessante, porque é um personagem que viveu fora dessa sociedade programada, então ele entra nessa sociedade achando que vai entrar num mundo perfeito, sem dor, sem sofrimento, mas ele entra num mundo frio e sem muita emoção, justamente porque é tudo tão programado e você não pode ter relações de verdade com as pessoas, né? Você fica completamente alienado. Então tem essa coisa, esse choque aí que é interessante, ele podia trazer alguma coisa interessante, mas esse personagem já entra mais pra metade do livro, não teria tanto tempo para desenvolver essa parte da história e esse personagem, e também o que ele faz com esse personagem eu não gosto, eu acho que ele não aproveita bem. Pra mim é muito triste isso, porque muitas vezes eu via coisas interessantes que podiam ser feitas ali no livro, ou então eu tava achando interessante o que ele tava fazendo, mas aí ele leva pra um rumo que eu acho que não aproveita bem todas as ideias boas que ele teve. Então, eu acho que ele desperdiça muita coisa e faz algumas coisas que ficam, não, amigo, não, 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 não. Então, eu acho que como conceito ele é muito interessante e faz a construção de mundo bem, mas ele desperdiça muita coisa interessante que ele traz aqui. Mas, de qualquer forma, eu darei outra chance ao autor, porque tem muitos outros livros dele que eu quero muito ler e que minha amiga me recomenda muito, que eu vejo muita gente recomendando. Então eu definitivamente darei outra chance ao autor, mas infelizmente esse livro aqui não foi muito pra mim, não. O próximo livro é A Bagagem do Viajante, de José Saramago. Eu tô lendo pro projeto do canal aqui, Lendo Saramago, que eu comecei, depois eu parei e aí voltei. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, eu vou deixar sugerido aqui em cima o vídeo em que eu explico como foi a volta do projeto. Mas enfim, esse daqui é o segundo livro, seguindo a ordem cronológica que eu tô lendo dos livros que eu tenho aqui. E esse livro daqui é um livro de crônicas, né, que foram publicadas originalmente em jornais, mas aí fizeram aqui, né, essa coletânea, fizeram um livro. E eu não quero me alongar muito sobre ele, porque eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, né, pro projeto Lendo Saramago. E o meu computador acabou de dar algum aviso aí, não sei qual. Deixa eu ver se é importante, deixa eu ver agora. Não. Enfim, e aí junto com ele eu vou falar sobre o Objeto Quase, que é o livro que eu tô lendo agora dele, que é um livro de contos. Mas o que eu posso falar é que eu adorei. No final, o nome do livro faz todo sentido, você ficar... porque faz sentido por causa dos temas que tem aqui, mas também por outra coisa que você pensa ao ler, que eu não quero falar aqui, porque eu ainda vou falar no vídeo, eu quero que vocês assistam o vídeo.
Mas eu gostei muito, é como se você sentasse pra conversar com o Saramago, assim, e ele realmente tivesse aí te contando aí o que ele pensa das coisas, e é muito legal, porque ele faz algo que ele já faz, assim, nos livros dele, né, que às vezes ele consegue pegar coisas tão cotidianas e dar um significado tão diferente, e trazer uma reflexão tão interessante. Então é isso que ele faz aqui, em pequenas páginas, e foi uma delícia ir lendo de pouquinho em pouquinho e conhecer o Saramago cronista, que eu ainda não conhecia. E eu realmente fiquei muito triste quando eu terminei o livro, porque eu não ia ter mais nenhuma crônica para ler. Claro que eu posso sempre reler, né, mas foi muito gostoso ler pela primeira vez as crônicas dele. Eu não amei todas, não, algumas pra mim foram bem mais ou menos, mas tem algumas que eu amei muito. Enfim, eu gostei muito, muito, muito do Saramago cronista. E eu já falei até demais agora. Mas assistam ao vídeo quando sair. O próximo livro é Rua Aribal, que é uma coletânea de poemas. Esse livro foi enviado pela Tag em um dos kits que eu recebi quando eu ainda era assinante, mas eu só parei para ler agora, em 2021. É uma coletânea de poemas de autoras nacionais, contemporâneas, né? Eu gostei de alguns, mas de forma geral foi uma leitura bem minha. Eu não sei se é porque eu ainda preciso me adaptar mais à leitura de poemas, ou se é poemas contemporâneos, de forma geral, que não me pegam muito. Mas a sensação que eu tive em muito deles é que é aquela coisa de, tipo, uma coisa que poderia ser 2 frases normais ou um parágrafo normal, mas aí foram dando enter pra ficar em verso, sabe? E aí fica um poema. Essa sensação que eu tenho, porque às vezes falta um ritmo, falta, sabe, alguma coisa que me mostre que é um poema. Mas, de novo, eu ainda tô começando a ler poesia, então não é como se eu tivesse muita bagagem pra falar, assim. É isso, mas de forma geral, né? E o próximo livro que eu tenho pra falar é um que se tornou o favorito da vida, que é Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz, de um escritor português contemporâneo. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, porque eu realmente amei muito esse livro. Nesse livro aqui, nós temos um mundo distópico, onde a arte não existe mais, a arte é vista como algo inutilista, algo que não tem, no caso, utilidade nenhuma, né? Então, quem gosta de arte é visto como uma pessoa inutilista. Através dessa ideia de mundo, ele vai falar sobre a arte, sobre a importância da arte na vida da gente, no nosso mundo, através de uma família que resolve comprar um poeta, por isso vamos comprar um poeta, porque os artistas são vendidos assim como animais de estimação, porque é algo que não existe mais no mundo, então as pessoas compram mais por curiosidade, por artigos científicos dizerem que a arte é bom para, né, o seu humor e tal. Gente, eu vou parar de mostrar esse livro porque eu tenho a impressão que quando eu mostro ele na câmera a luz vai ficando mais amarelada aqui, o balanço de cor. Eles compram um poeta e quando o poeta chega na casa deles, aí vai se tendo uma transformação, né? Porque o poeta começa a falar sobre coisas que eles geralmente não falam, né? Sobre poesia, sobre metáfora, então a menina vai aprendendo sobre essas coisas. E é muito legal porque através de pouquíssimas páginas o autor consegue fazer uma transformação de narradora mesmo. No início ela tem uma narração bem fria e bem calculista com o mundo em que ela vive, e no final ela já tem né, já mudou bastante, já faz mais metáforas e tal, já enxerga o mundo de uma forma diferente. E é muito legal ver como a arte tira eles daquele lugar, não de conforto necessariamente, mas de alienação mesmo. Então é muito legal, é uma verdadeira declaração de amor à arte. Eu sempre falo que esse livro é isso, porque é. E o apêndice aqui do autor é muito, muito bom mesmo. Ele fala ainda mais sobre a importância da arte, né? Ele mostra como a arte é importante para a construção de mundo em si, porque a arte é cultura, cultura é a gente. É um livro muito gostoso de ler, eu amei muito, se tornou um favorito da vida. Então eu super recomendo essa leitura. E é uma leitura rapidinha, você lê em uma sentada só e é incrível. Enfim, esse é Vamos Comprar um Poeta. Os próximos 2 livros que eu tenho para falar aqui são da trilogia do Adeus. Eu li o primeiro livro ano passado, em 2020, e aí eu li esses 2 em 2021. Eu tinha começado o segundo livro em 2020, mas eu abandonei. E aí eu voltei e li os 2 de uma vez só, terminando a trilogia. Na trilogia do Adeus, no primeiro livro, o pai tá escrevendo um caderno para a filha, que vai nascer, porque como ele já tá nos seus 50 anos quando a filha nasce, ele tem medo de não estar com ela em momentos importantes da vida dela e não poder compartilhar algumas coisas com ela, ensinar algumas coisas, então ele escreve esse caderno para poder passar tudo que ele quer passar para ela. Então, o primeiro livro é narrado por ele, né? Justamente a escrita desse caderno. O segundo livro é a filha dele
narrando, Menina Escrevendo com o Pai, tá? A série é de João Zanello Carrascosa, um autor nacional contemporâneo, quase que eu esqueci de falar. O segundo é ela escrevendo depois de ter lido o caderno do pai. E aí é muito bonito, porque, né, é um livro de memórias, assim, e é ela contando aqui as experiências dela com o pai, as coisas que ela aprendeu com o pai, memórias felizes, tristes, coisas que ela foi aprendendo ao longo da vida. E tem uma coisa muito legal aqui, que é... Eles têm um discurso bem parecido, né? A escrita é bem poética, assim como o primeiro. E eles têm um discurso parecido justamente por serem pai e filha. A gente pega muito de quem a gente convive. Então, assim, é natural que eles tenham um discurso parecido, mas ao mesmo tempo você vê leves diferenças que indicam ser outra pessoa narrando o livro. Isso eu achei bem legal. E também tem uma questão da narração, assim, que ela começa de uma forma mais linear, chegando mais pro final do livro, que é chegando em um determinado evento da vida dela, que causa muita dor nela. A narração vai ficando mais confusa, então vai passando, ela tem 8 anos, do nada ela tem 12, do nada ela tem 6 e vai e volta assim no tempo. Então faz sentido, porque ela tá começando a lembrar de uma coisa que dói muito nela, então fica uma coisa meio desconexa. E aí você sente aquela agonia junto com ela, também por causa da narração. E, enfim, é um livro emocionante, eu chorei bastante. No primeiro eu chorei levemente no final, mas esse daqui eu chorei muito. Tem até um vlog em que eu tô lendo esse livro que eu chorei muito. Eu não esperava chorar quando eu tava lendo, mas eu desabei. E o terceiro livro, A Pele da Terra, é o filho mais velho dele, escrevendo sobre a relação dele com o filho dele. Eu achava que ia ser ele falando sobre o pai dele, né, que é o que narra o primeiro livro, pra meio que seguir, né, a trilogia, o fio da meada. E seria interessante, porque lógico que ele vai ter uma relação diferente com cada filho, então seria interessante ver essa diferença entre a filha e o filho. Mas não é, o filho dele acaba focando no filho dele. É interessante porque esse livro não é um livro de memórias, digamos assim. Ele tem momentos de lembrar de algumas coisas que ele passou, mas é um livro que se passa em uma manhã de uma viagem que ele fez com o filho dele. E é interessante, tem alguns trechos bem poéticos, assim como o primeiro e o segundo, apesar de que eu acho que o terceiro é bem menos poético do que os dois primeiros. Foi o que eu menos gostei da trilogia, eu acho que porque também destoa um pouco mais do que os dois primeiros livros trazem. Enfim, é emocionante, é interessante, mas ao mesmo tempo não tem o mesmo brilho que os dois primeiros. E é isso, não tenho mais muito o que falar sobre ele. Tem vídeo sobre a trilogia do Adeus também aqui no canal, se vocês quiserem ver com mais detalhes. Vamos lá pro último livro, que eu ia fazer vídeo específico sobre ele e eu desisti porque eu fiquei sem paciência. No início eu queria fazer um vídeo específico sobre ele só pra poder dizer o quanto eu não gostei em alguns sentidos dele, porque eu fiquei revoltada com algumas coisas que eu li, mas depois eu fiquei sem paciência pra falar sobre esse livro. O último livro é Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Em Fahrenheit 451, os bombeiros dessa sociedade distópica, ao invés de apagarem incêndios, eles queimam livros, porque incêndios não existem mais, as casas são a prova de fogo, e é de interesse do governo, né, de quem está comandando a sociedade, que não existam livros para manter as pessoas alienadas. E é isso, em alguns aspectos lembra bastante Admirável Mundo Novo, porque tem essa coisa de manter a população alienada, essa coisa de não ter muita conexão com a arte em si, e essa coisa de as pessoas trabalham para poder gastar dinheiro com coisas que não acrescentam, e as pessoas não podem ter tempo para pensar. E se você for parar para pensar ou conversar algumas coisas que indiquem que você está parando para pensar em coisas que não sejam materiais, você não é mais benquisto na sociedade, você pode se lascar. Então, nesse sentido, é bem parecido, embora seja bem diferente a construção de mundo. E o que dizer? Dá pra ver que ele fez uma construção de mundo interessante aqui. Eu não acho que é tão detalhado, tão bem feita quanto em Admirável Mundo Novo. Eu gostei bastante do tema, né? O tema é bem interessante, e aí você pensa que ele vai falar sobre a importância da arte no mundo, né? E de certa forma ele fala sobre isso também. É uma premissa intrigante, mas eu acho que ela foi mal aproveitada, infelizmente, aqui. São livros bem diferentes, a proposta não é exatamente a mesma, mas eu posso dizer que Vamos Comprar um Poeta faz o que esse livro meio que queria fazer, só que melhor, com menos páginas e bem mais bem desenvolvido. Mas enfim, eu nem expliquei, eu só falei o que é a premissa, né? Mas aqui basicamente um bombeiro, ele acaba se vendo meio interessado por livros, e aí, enfim, as coisas vão se desenvolvendo a partir desse interesse dele por livros e esse interesse dele de meio que quebrar a sociedade, mudar um pouco as coisas, porque ele vai ficando revoltado com algumas coisas. Então, como eu falei, a premissa é interessante, ele quer falar sobre o mundo sem arte, o que é interessante,
mas eu acho que ele é muito simplista em alguns aspectos, e eu acho que a gente não pode ser simplista quando a gente fala de algumas coisas do mundo. Eu vou falar sobre isso melhor quando eu estiver falando sobre a coda desse livro, que é algo que me revoltou muito. Mas, além disso, eu acho que os personagens são muito mal aproveitados, o enredo também é muito... Porque essa coisa do personagem dele que quer quebrar essa sociedade é interessante, mas eu não acho que é bem desenvolvido, porque dos dois, ou ele focava mais no enredo, no que ia acontecer no enredo, e trazia acontecimentos mais interessantes, mais bem desenvolvidos, ou ele podia realmente focar mais na construção de personagem, pra gente ficar mais ligado nesse personagem e ir até o fundo. O personagem dele aqui faz coisas aqui que você não vai concordar, e tá tudo bem. Nem todo personagem que você se interessa e quer acompanhar e entender, assim, como é que funciona a cabeça dele. Não necessariamente ele precisa ser o mocinho da história, mas ele precisa ser bem desenvolvido pra você realmente estar ali com ele, e eu acho que ele não consegue fazer isso. Claro que tem escritor que consegue desenvolver bem o enredo e os personagens, mas muitas vezes a gente vê mais um enredo mais psicológico, focado mais no psicológico do personagem, ou o autor geralmente foca mais no enredo. Mas eu acho que aqui não rolou nenhum desses, sabe? Porque o enredo... acontece tudo muito de uma vez. Eu meio que entendo as ações desse personagem por causa das coisas que ele viveu. Uma coisa horrível que ele faz, que eu não concordo, eu ainda assim entendo por que ele fez, porque a cabeça dele tava muito doida. E as burrices que ele comete, você meio que fica, porra, tu sabe que isso vai dar em merda porque tu fez, mas é também levando o estado de espírito dele. Mas ao mesmo tempo não pega em você, sabe? O enredo fica... nhê. Pra mim fica bem mal aproveitado mesmo. E aí a minha sensação é que parece que ele não conseguiu decidir pra onde ele ia levar o livro. Mas vamos lá pro que realmente me revoltou. Ao ler uma parte positiva dele aqui, eu fiquei, tá, pode ser que isso seja o que o personagem pensa, não o que o autor realmente tá criticando, mas no decorrer do livro não se tem uma coisa que contradiga o que essa parte positiva teve, e na parte positiva em si já dava meio que pra sentir que esse é o pensamento do autor, sim. E aí eu fui ler a coda e aí eu pensei, essa é a confirmação que eu precisava pra saber que é realmente o que o autor pensa. Nessa coda ele basicamente fala aqui, por exemplo, que é uma coisa que ele falou um pouco nessa parte positiva, que ele coloca no mesmo saco as reclamações dos oprimidos e dos opressores. Você jamais pode fazer isso. Claro que é um livro antigo, era um cara hétero, branco, de classe média, então o que é que eu iria esperar? Eu não ia esperar uma coisa completamente desconstruída. E me revolta ainda mais o fato de não se ter um texto da editora, de alguém, nessa edição que analise essa coda e diga, bom, é importante a gente, no mundo de hoje, ver isso e aquilo outro, porque é absurdo algumas coisas que ele fala aqui. Você jamais pode juntar a reclamação do opressor junto com a do oprimido, porque não é a mesma coisa, nem de longe. E aí ele fala aqui sobre uma questão de gente pedindo pra ele mudar algumas partes do livro dele porque foram ofensivas, e aí ele quer juntar isso com quem é opressor e reclama porque tá dando representação para um grupo que esse opressor oprime, no caso. Então, assim, ele fala num tom tão egocêntrico, sabe? Tão, tipo, eu sou um artista e blá, 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 blá. Ele fala da questão, por exemplo, de alguém que eu acho que falou que não tem muita personagem feminina nos livros dele, e aí ele reclama um pouco disso. E vejam bem, eu não acho que todo livro tem que ter mulheres, nem que todo livro deve ter homens, depende da proposta de cada livro, mas que é importante a gente trazer mais representatividade feminina e apoiar também mais escritoras femininas, isso é um fato, tá? Se todos os seus livros só têm homens, temos um problema aí, talvez, mas aí também depende da ideia de cada livro. Só que aí a questão é como ele fala de tudo isso, sabe? E eu não vou entrar aqui no mérito se deve editar o livro e mudar a parte do livro. Eu acho que depende de cada coisa, sabe? Se foi uma coisa extremamente ofensiva e você pode mudar o livro para futuras impressões do livro, acho ótimo que se faça, que se mude isso. Tem outros casos que nem tanto, que vale a pena você manter isso em mente para livros futuros, mas que não necessariamente você precisa reeditar o seu livro. Depende muito do caso. O meu problema aqui é que ele age como se essas reclamações não fizessem sentido. E aí é por isso que eu não entendo porque a editora não fez melhor em colocar algum texto falando sobre essa coda que é tão absurda. Então, assim, eu perdi completamente a paciência com esse texto dele. Não me surpreendo, porque eu já via indícios de que ele pensava assim.
desde o início. E sobre aquela parte mais expositiva, que dá pra ver que ele concorda, que ele é o tipo de pessoa que concorda com esse tipo de coisa, é que ele fala na parte mais expositiva que basicamente a população se emburreceu, entre aspas, né? A população deixou de ler livros por si só. E eu acho que isso é um medo de pessoas mais antigas, assim, com a invenção da televisão e da internet, desses meios tecnológicos. Eu acho que se tinha muito medo. Então, em partes, eu entendo essa crítica social, porque realmente é muito difícil hoje, né, as pessoas se interessarem mais por livros do que pela internet, do que pela TV. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser simplista e dizer que as pessoas escolheram isso e as pessoas é que levaram o mundo assim. Sim, de fato, as pessoas levam o mundo a ser como ele é, né? Mas é inegável que, por exemplo, se a gente pegar Admirável Mundo Novo, e ele fala sobre essa questão das castas e como as pessoas são programadas a pensar de certa forma ou agir de certa forma, isso acontece no mundo capitalista hoje e acontece de acordo com o interesse de quem tem dinheiro, né? Porque quem tem dinheiro controla muita coisa no mundo. Então, a gente não pode ser simplista e dizer que as pessoas pararam de ler porque queriam. Por exemplo, se a gente pegar no exemplo do Brasil, por que o Brasil lê pouco? Por que a gente não tem tantos leitores? Bom, tem a questão da financeira, de nem todo mundo tem dinheiro para comprar livros. Aí você diz, tem bibliotecas públicas, mas nem toda cidade tem biblioteca pública. Eu tenho certeza que tem algumas cidades que não tem, que é difícil chegar a livrarias, difícil chegar a entrega. Já tem essa questão. Tem a questão da educação também no Brasil, que a gente tem muitas escolas públicas de referência, o que é ótimo, mas a educação no Brasil é sem dúvida nenhuma defasada, e o sistema educacional do Brasil de forma geral, inclusive em escolas particulares, eu não acho que seja maravilhosamente bom, né? Eu acho que tem muita coisa ainda para melhorar. Na minha experiência como estudante e o que eu vejo por aí, o Brasil não é muito bom em incentivar a leitura em si. Então ninguém vai nascer e pensar, uau, eu quero ler. Muitas vezes a gente é influenciado a ler e conhece os livros. Tem gente que, é claro, se torna leitor e lê com avidez, sem necessariamente vir de uma família leitora, sem necessariamente ter estudado em tal colégio, mas também não é a regra. Não vai acontecer com todo mundo. Não é uma simples questão de interesse. É uma questão de ter sido apresentado aquilo da forma correta, de uma forma interessante, de ter as condições de estar ali, porque tem muita gente também, minha gente, que acorda, vai direto pro trabalho, volta, dorme, acorda, vai pro trabalho, mal vê os seus filhos, porque tem que trabalhar para colocar comida na mesa. Então nem todo mundo tem tempo de ler. Essa é a realidade da maioria das pessoas do Brasil. E aí eu tô falando do Brasil especificamente, ele não era brasileiro, mas eu tenho certeza que isso acontece em outros países também, que se não quase todos os países do mundo. Então a gente não pode ser simplista e dizer que é por isso aí, a população se emborreceu porque quis. Então, é uma ideia muito simplista. Eu não sei se as pessoas ainda leem esse livro pensando, nossa, realmente faz muito sentido isso. Porque não faz. É uma ideia muito, muito simplista. E aí eu fico me perguntando se esse é o livro ideal para se falar sobre isso. Por exemplo, Vamos Comprar um Poeta, como eu falei, fala sobre a importância da arte de uma forma muito melhor. É um livro muito mais sucinto, muito mais fluido de ser lido e muito mais bem construído, em pouquíssimas páginas. Eu não sei se Fahrenheit 4.1 é o livro pra gente chegar e falar, olha aqui, esse livro é pra você pensar sobre a importância do livro. Eu não sei se ele faz isso da melhor forma, porque ele desperdiça muito a premissa dele, não constrói bem enredo e personagens, e ainda tem um autor lixo, que eu não vou dar outra chance pra ele, não, desculpem. Eu não vou mais ler o autor, porque esse texto que ele escreveu aqui já me mostra quem ele era, e eu não tenho paciência pra gente assim, e ele nem tem uma escrita lá super interessante que me faça ficar interessado em ler outras coisas dele pra ver se pelo menos alguma outra coisa se salva. Eu tenho zero interesse de ler outro livro dele, não lerei mesmo, e é isso, né? Eu me exaltei um pouco aqui, perdão. Quer dizer, perdão não, eu tenho o direito de me exaltar, tá? Eu fiquei com vontade de falar sobre isso. Enfim, é isso que eu achei. É isso, esses foram os livros que eu li até agora em 2021. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo porque ajuda muito o canal. Comentem aí, por favor, o que é que vocês estão lendo, o que é que vocês leram. Se vocês já leram algum desses livros, se vocês concordam com o que eu falei ou não. Vamos conversar aí nos comentários. Bom, enfim, eu não vou enrolar muito pra terminar esse vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijão. E eu vejo vocês no próximo vídeo.